Eu posso sim olhar para uma introdução de você, curtinho, mas se você quiser complementar depois, pode ser também, ia ser bom. Então, bom dia, buenos días a todos. Gracias por su presencia, por la disponibilidad de su tiempo. Estamos comenzando la noveno día, ¿no?, del curso de la Organización Meteorológica Mundial para el desarrollo de las competencias de los pronosticadores en apoyo de la iniciativa Alerta Temprana para Todos. Hoy tenemos el placer, la honra de la presencia de la doctora Natalia Rudolph. Ella es investigadora de la División de Satélites y Sensores Meteorológicos de aquí del INPE. Ella es profesora también del programa de posgraduación de meteorología del INPE y de esta vez nos va a obsequiar una presentación sobre productos oceánicos por satélite. Natalia, buenos días. Buenos dias, Rocio. Muito obrigada. Pode falar em português, não tem problema. Sim, eu já ia dizer mesmo que, infelizmente, não hablo espanhol. Então, a gente vai seguir no português mesmo, porque o portunhol também acho que não é uma boa. Mas, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, podem interromper, fiquem bem à vontade. Pode ser que eu passe um pouquinho do tempo, mas espero dar um overview geral, assim, dos principais produtos, pelo menos, né? E eu, quando estiver compartilhando a minha tela, não vou ter mais a visualização de vocês. Então, não escrevam pelo chat, mas fiquem à vontade de falar no áudio mesmo. Ou se preferirem, ao final da aula, a gente também pode abrir para as perguntas, ok? Vocês estão visualizando a minha tela? Sim, estamos. Só não está ainda no modo apresentação. Não está? Não. Está aberto o PowerPoint, mas assim, a apresentação, mas não está. Eu vou mudar aqui, então, o modo de compartilhamento. Agora sim, perfeito. Joia. Deixa eu colocar um pointer. Ok, então, bom, a Rocio já fez a minha apresentação e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos produtos de oceano por satélite. Então, nós temos diversos produtos, desde os produtos de temperatura da superfície do oceano, salinidade também, gelo marinho, ligados ao ciclo hidrológico, produtos ligados à dinâmica, como a altura da superfície do mar, e os produtos derivados disso, né, como as correntes geostróficas, vento na superfície do mar, e os produtos mais ligados à biologia, biogeoquímica, né, são os produtos de cor do oceano. A vantagem, né, da oceanografia por satélite é a cobertura espacial e temporal em relação às boias, às amostragens in situ, né? Então, a gente tem um aumento dessa cobertura, mas as limitações são mais relacionadas, principalmente, que são medidas indiretas, então você tem uma incerteza maior associada a esses produtos, e a maioria são restritos à camada superficial do oceano. Então, o ideal é sempre fazer um monitoramento integrado, né, com produtos de satélite, dados in situ e a modelagem numérica também. Perdão. Hoje a gente está numa situação muito boa, né, que a gente já conta aí com mais de 30 anos de dados
de oceanografia por satélite, né? As primeiras missões foram lançadas aí no final da década de 70, né? Aqui são os exemplos de 2 missões da NASA, com diferentes sensores embarcados, que foram as primeiras missões científicas que deram aí origem depois aos programas operacionais que temos hoje, né? Então a gente já consegue fazer climatologias, traçar tendências, né, com esses mais de 30 anos de dados que temos hoje disponíveis, né? Contamos aí com uma rede global de observação, né, pelos diferentes países, diferentes agências coordenadas aí pela Organização Meteorológica Mundial e a coordenação dos sistemas globais de observação, com satélites de órbita geoestacionária, que são os que ficam mais longe da Terra, os de órbita média e os de órbita baixa. Contamos hoje também, né, com os novos sensores aí, a exemplo do ABI, a bordo do GOES 16, com maior resolução espacial, temporal, espectral, permitindo obter maior número de dados, derivar mais propriedades e com uma maior acurácia também. Nós contamos também com constelações, a exemplo aí da constelação do Copérnicos, né, dos Sentinels, aí da União Europeia, onde a gente tem diferentes plataformas com diferentes sensores embarcados, cada um dedicado a mostrar diferentes propriedades aí da atmosfera, oceano e continentes. Então, hoje a gente está aí numa situação muito favorável mesmo. Contamos ainda também com os programas de observação continuada, né, com os programas operacionais aí em destaque, principalmente o programa da NOAA, antes com os NOAAs, agora com o JPSS, né, que é o novo programa dos satélites polares da NOAA, e também os europeus com os METOPs, garantindo aí a continuação das observações aí para o futuro também, né, muito importante. E aqui vocês já devem ter visto esse slide, e eu destaco aqui para vocês também a importância, principalmente aqui dos escaterômetros, na assimilação dos dados para a melhoria da previsão numérica do tempo, né? Então, os produtos de oceano são muito importantes aí na inicialização, né, condições iniciais para os modelos numéricos e também para a assimilação, além da validação e o próprio monitoramento também, diferentes usos, né? Nós temos diferentes suítes, né, de tipos de produtos diferentes que são adequados para cada tipo de aplicação, seja para o monitoramento, para a inicialização, para a assimilação, né, monitoramento do tempo, monitoramento do clima, né? Então é importante a gente conhecer esses diferentes tipos de produtos para a gente fazer o uso adequado deles, né? Então, nós temos os produtos NRT, que a gente chama, que são os Near Real Time, que são aqueles que têm a menor latência possível, né, de poucas horas de aquisição do dado, processamento e disponibilização para o usuário, até produtos que podem demorar aí 1 ano até para serem disponibilizados, que são os non-critical time, que são aqueles que daí eles já começam a fazer parte, por exemplo, dos Climate Data Records, que são aqueles produtos que integram missões de diferentes satélites, né, com diferentes sensores para produzir as séries temporais longas, com uma intercalibração entre essas séries, um reprocessamento para que tenha um dado de melhor nível de acurácia possível para que a gente faça, né, possa monitorar tendências de pequenas mudanças ao longo prazo, né? Então, o importante é conhecer cada tipo de produto para a gente fazer o uso mais adequado deles, né? E a gente tem o que a gente chama dos diferentes níveis de processamento também, né? Então, a gente tem, isso aí é uma classificação aceita mundialmente, né? Dada pela Coordenação Global de Observação, onde o nível 0, ele corresponde ao número digital bruto. O nível 1, ele é a radiância calibrada e georreferenciada.
O nível 2, ele já é um produto derivado da radiância, né? Seja ele a reflectância ou a temperatura de brilho, que pode ou não ter uma correção atmosférica, se for um produto da superfície, né? Pode ser referente à reflectância do topo da atmosfera ou reflectância da superfície, dependendo da aplicação, né? Ou pode ser também um produto biogeofísico, como a própria temperatura da superfície do mar, né? Ou a concentração de clorofila, por exemplo, né? Ele é ainda um produto nível 2. Já o produto nível 3, ele é o produto que faz composição de imagens ou de produtos, né, do mesmo sensor. Uma composição espacial, para gerar um mosaico global, por exemplo, uma composição temporal, para você fazer uma média diária, né, de um sensor geoestacionário, ou você fazer uma média semanal, uma média mensal, uma média anual. Esse é o que a gente chama de produto L3. E o produto L4, ele é um produto que ele agrupa dados de diferentes sensores. Então, você consegue fazer composições globais, né, ou temporais maiores, né, englobando também diferentes produtos de diferentes sensores, dados in situ, também pode incluir saídas de modelos, né, que é o que a gente chama de produtos de análise, né? Então, o importante é conhecer, né, esses diferentes níveis de processamento, repetindo, para a gente saber o uso adequado de cada tipo de produto, né? Obviamente, o nível de incerteza no produto L2, ele é maior do que o nível de incerteza para o produto L4, tá? Mas a latência do L2 vai ser menor que a latência do L4, né, por exemplo. Aqui um exemplo, né, de um produto L2, né, por exemplo, uma cena aqui da temperatura da superfície do mar, do sensor MODES Aqua, onde a gente vê o que acontece. Essas partes pretas aqui são correspondente à cobertura de nuvens, né? Então, produto L2, a gente tem um nível de latência baixo, né, de poucas horas a gente já tem esse produto disponível, porém ele vem com a interferência de nuvens aqui, né? Já o produto L3 aqui é um exemplo de um mapa global de temperatura mensal, uma média mensal do mesmo sensor MODES Aqua, né, para a temperatura da superfície do mar, onde a gente não vê mais o bloqueio de nuvens, a composição, né, de várias cenas do globo inteiro, durante um mês inteiro, e a gente consegue ter essa cobertura global sem a interferência de nuvens, né? Isso é uma média mensal. E aqui um exemplo de um produto L4, que ele faz integração de diferentes sensores, né? Então, além de utilizar produtos, por exemplo, do MODES Aqua, ele utiliza também de sensores de micro-ondas passivo, e ele consegue gerar um produto com uma resolução temporal diária, sem a cobertura de nuvens. Esse aqui é o produto MUR, né, que a gente chama, que é o Multiscale Ultra High Resolution, onde ele combina dados de sensores que operam na faixa do infravermelho termal e de micro-ondas passivo, para poder gerar um produto com uma resolução diária, temporal diária, sem a cobertura de nuvens, né? É um produto L4. Muito bom, muito utilizado também para diversas aplicações. Então, aqui, né, repetindo, né, que a gente então tem os produtos operacionais L2 a L4, que tem de latência entre 3 horas, né, ou menos, a 24 horas de latência. São utilizados para o monitoramento, podem ser utilizados para simulação, condições iniciais de modelos atmosféricos. Tem os produtos científicos, que eles passam por um reprocessamento para aprimorar melhor, né, a qualidade, minimizar a incerteza dos dados, que podem ser tanto de nível 2 quanto de nível 4. E tem os Climate Data Records, como eu falei, que são aqueles produtos que são utilizados para o monitoramento do clima, que integram diversas missões para você ter séries históricas grandes, que são produtos L4, tá? São produtos dedicados para esse propósito, onde você tem uma altíssima qualidade, uma intercalibração entre os diferentes sensores, né?
e são destinados para esse uso. E a gente tem os diferentes centros de geração e distribuição desses produtos, né? Aqui eu destaco o PODAC do JPL da NASA, o STAR NESDIS da NOAA, o Copernicus Marine Data Stream, que está integrando todos os produtos gerados, né, pela ESA e o METSAT. E aqui no EMP a gente faz também a distribuição de alguns produtos que a gente pega também desses provedores, né, e redistribui aqui, e alguns produtos que a gente recebe das nossas antenas, né. Aqui um exemplo do catálogo da NOAA, e aqui um exemplo do catálogo do Copernicus Marine Data Service, né. E aqui um exemplo da nossa página, aqui da nossa divisão, né, a gente tem os diferentes produtos, e aqui da parte de oceano por satélite, onde a gente distribui dados de temperatura da superfície do mar, concentração de clorofila e vento na superfície do mar. E aqui, só para falar, repetir, né, que a gente recebe aqui no INPE dados de Direct Downlink, que são os dados da antena, a gente recebe dados do Aqua, do SNPP e NOAA 20, do METOP, AEB, o C, né, o ano está mais ativo, o B e o C, e do GOES 16, tá? E a gente recebe também dados de outros provedores, né, via FTP. A gente também redistribui via o GeoNetCast. O Diego depois, numa outra apresentação, vai falar melhor para vocês do GeoNetCast, né? E a gente também recebe dados do GTS também. Bom, alguns desafios, né? Agora, né, com todos esses dados disponíveis e os sensores com maiores capacidades, né, de resolução espacial, temporal, né, espectral, o grande desafio hoje em dia é trabalhar com o armazenamento, processamento e a extração de informações úteis, né, de todo esse volume grande de dados, né? E o desafio também é identificar quais produtos são mais adequados para cada tipo de aplicação, como eu falei, né? Então, para as diferentes aplicações de monitoramento do tempo, do estado do mar, né, do clima, para a inicialização e assimilação dos modelos numéricos, para o monitoramento e diagnóstico ambiental, né? A gente precisa saber identificar quais são os produtos mais adequados para cada tipo de aplicação, né? E um desafio são de caracterizar, né, identificar as incertezas de cada produto que dependem das regiões, diferentes regiões, né? Muitos produtos são gerados a partir de calibração de dados in situ, de boias, né? Que não são distribuídas uniformemente no globo, né? Então, as incertezas elas vão variar de região para região e principalmente próximo à costa, né? A gente tem maiores níveis de incertezas para a maioria dos produtos, né? Então, saber trabalhar com isso também é um desafio, né? Agora eu vou falar para vocês, então essa foi uma primeira parte introdutória, né, geral, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais de cada um desses 4 principais produtos aí, né, a temperatura da superfície do mar, a concentração de clorofila, a altimetria e o vento na superfície do mar, que são os que a gente mais trabalha aqui. E antes de falar de cada um deles, né, só dar um geral para vocês que a gente tem, diferentes tipos de sensores, tá? Que são sensores passivos, que são aqueles que só recebem a radiação que está sendo ou refletida ou emitida pela superfície da Terra. E a gente tem os sensores ativos, que são aqueles que emitem um sinal e registram um sinal de retorno, né, na sua antena, né? Dentro dos sensores passivos, a gente classifica os tipos de sensores de acordo com a faixa espectral que eles operam. Então, a gente tem os radiômetros ópticos, que são aqueles que operam na faixa do ultravioleta ao visível, infravermelho próximo e infravermelho médio, que são aqueles que registram a radiação que é refletida, a radiação solar que é refletida pela superfície da Terra, e eles são usados muitos para os produtos de cor do oceano.
A gente tem os radiômetros termais, que registram a radiação que é emitida pela Terra, que opera tanto na faixa, e tem os sensores que operam na faixa do infravermelho termal e os sensores que operam na faixa do micro-ondas, são sensores passivos, né, de micro-ondas, e eles são utilizados principalmente para a temperatura da superfície do mar, salinidade e vento na superfície do mar também, né, os de micro-ondas passivo aqui, tá? E os sensores ativos, a gente tem os radares de antena simples, que eles emitem o pulso e registram o sinal de retorno na faixa do micro-ondas, né? E a exemplo, a gente tem os radares de antena simples, o escaterômetro, que estima o vento na superfície do mar, e os altímetros, que estimam a altura da superfície do mar. E a gente tem também os radares imageadores, né, que são aqueles de antena de abertura sintética, que a gente chama, porque ele simula, né, utilizando a trajetória do satélite, ele simula uma antena grande para conseguir fazer uma varredura e você obter uma imagem mesmo, né, com radar ativo, né? E com essas imagens, né, do SAR, a gente pode fazer estimativa de campos de onda, né, exemplo do Sentinel-1, A e B, né? Perdão. A gente consegue fazer estimativa do campo de ondas, de vento, é muito utilizado para detecção de manchas de óleo no mar, né? Detecção de navios, também mapeamento da biomassa vegetal. E tem também os LiDARs, né, que a gente não vai abordar nessa aula, mas também tem os LiDARs que operam aí, que são sensores ativos, que operam na faixa do ultravioleta, visível, infravermelho próximo e médio, e são também bastante utilizados. A gente tem LiDARs a bordo de satélites que são utilizados principalmente para o monitoramento de aerossóis, mas também podem ser utilizados para partículas no oceano, para extração de batimetria em áreas rasas, substrato bentônico em áreas rasas, né? E a biomassa vegetal também. Bom, dito isso, a gente agora vai falar um pouquinho dos produtos de temperatura da superfície do mar. Então, a gente vai falar um pouquinho dos produtos, das aplicações, os principais satélites e sensores que temos atualmente em operação, um pouquinho dos princípios físicos, né, da estimativa, e os desafios desses produtos, né? Então, a gente tem diferentes tipos de produtos de temperatura da superfície do mar, né? Não é um só. Então, a gente tem produtos de temperatura da superfície do mar que são representativas de diferentes profundidades, tá? Então, a gente tem o TSM Skin, que é a temperatura de pele, né? Que é aquele representativo dos primeiros micrômetros da superfície do mar. Na verdade, os radiômetros, o que eles medem é representativo disso, tá? Os radiômetros, principalmente que operam na faixa do infravermelho termal, eles são representativos dessa camada mais fina. Mas o que acontece é que a maioria dos algoritmos, eles utilizam modelos de regressão que utilizam dados in situ de boia para fazer estimativa da temperatura da superfície do mar. Então, acaba que, como as boias, elas são, a maioria, representativas de uma camada um pouco mais profunda, até 1 metro, mais ou menos em torno de 1 metro de profundidade. Então, a maioria dos produtos, L2, eles são representativos que a gente chama de TSM Bulk, que é essa TSM representativa da profundidade das boias, né, que é 1 metro de profundidade. E a gente tem a TSM que a gente chama de Foundation Depth, que é aquela profundidade até, assim, convencionalmente, até 10 metros de profundidade, que é aquela que a gente chama que é a profundidade que não sofre da variação da termoclina diurna, né? Então, os produtos L4, por exemplo, que integram diferentes sensores, diferentes missões, né? Eles são representativos dessa Foundation Depth, ou seja, sem ter a variação da termoclina diária, tá? A gente tem produtos também de climatologia de Reynolds, que é muito famosa, né? Onde você tem mais de 30 anos de dados, e a climatologia ela é muito importante, a média de 30 anos de dados, é muito importante para gerar, por exemplo,
mapas de anomalia da temperatura da superfície do mar, e anomalia a gente pode ter em diferentes escalas, né? Anomalia diária, semanal, mensal, anual também, né? A gente também tem produtos de tendência, né, da temperatura da superfície do mar ao longo de todos esses anos, de 30 anos, né, dentre outros vários, como os produtos de Marine Heat Waves, né, que mapeia as ondas de calor marinhas, né, produtos de índices, né, índices que o pessoal da NOAA usa para branqueamento de corais, né, monitoramento do branqueamento de corais. Então, tem uma gama grande aí de produtos de temperatura da superfície do oceano, né. Aqui exemplos de algumas aplicações, né, só para ilustrar. Então, aqui a gente está mostrando aqui a região da confluência, Brasil-Malvinas, aqui no sul, né, isso aqui é o Rio da Prata, e mostrando aqui um vórtice, né, com um núcleo quente, e acima dele ventos mais intensos, né, então mostrando aí a importância da temperatura da superfície do mar, modulando aí, né, a camada limite, intensificando os ventos de superfície. Aqui um outro exemplo de aplicação, utilizando a anomalia da temperatura da superfície do mar, aqui na região onde está passando, aqui no caso, a tempestade subtropical Raoni, que ocorreu em 2021, né, junho de 2021, e ele está bem sobre um núcleo quente, né, de temperatura da superfície do mar mais quente aqui, que muito provavelmente pode ter intensificado esse sistema aqui, né? Então, você sobrepor esses produtos ajuda a gente a entender e monitorar esses processos. Aqui um outro exemplo de monitoramento também de ressurgência costeira, né, que é um exemplo que a gente tem aqui no nosso litoral, no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem ocorrência de ressurgência costeira, e a ressurgência ela tem diversas outras implicações também, como o nevoeiro marinho, floração de algas também, né? Aqui o exemplo dos produtos da NOAA, né, do Coral Reef Watch, para monitoramento de índices de potencial branqueamento de corais, né, que são as estações virtuais que a gente tem aqui na costa do Brasil. E aqui mostrando um exemplo de um evento que ocorreu em 2019 aqui, com um índice, né, utilizado pela NOAA, de aumento da temperatura do mar por acho que durante 7 dias, né, e indicando aí um alerta grande, e aqui realmente ocorreu um branqueamento em massa aqui nessa região de Abrolhos. Tá? Aqui um outro exemplo que também para mapear correntes marinhas, né? Isso aqui é uma consultoria que a gente faz para uma associação lá do Aquário de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo, onde eles pegam com a gente as coordenadas onde está a corrente do Brasil, para poder fazer a soltura dos pinguins que se perdem aqui no litoral, para que eles possam retornar ali para a Patagônia, para a região sul, pegando a corrente do Brasil, né? E aqui um exemplo de um mapa de tendência de um produto da suíte do Copérnicos, né, mostrando a tendência da temperatura do mar, da temperatura da superfície do mar, né, também é muito importante para a gente monitorando o clima, né. Aqui são exemplos das principais missões que estão aí atuais, né, ainda na ativa. Então, a gente tem os sensores de infravermelho termal e a gente tem os sensores passivos de micro-ondas, né, que são muito utilizados aí para a temperatura da superfície do mar. E de infravermelho termal, geralmente a gente utiliza os canais entre o 3.9 e o 10 a 13 micrômetros, né? Os principais sensores de órbita polar a bordo de satélites de órbita polar são a VHR, que tem a maior série histórica, né? O MODES Aqua, o VIRS, que está a bordo do JPSS agora, né?
o SLSTR a bordo do Sentinel-3, e os geoestacionários a gente tem o ABI, o Severi, o FCI agora, né, a bordo do Meteosat terceira geração, né, dentre outros. E os sensores de micro-ondas passivo, a gente tem o AMSR, o GMI, o SMAP, dentre outros, né? A limitação, como eu já comentei para vocês, dos sensores de infravermelho termal, é a interferência das nuvens, né? Então, a gente não consegue obter dados da superfície do mar na presença de nuvens, enquanto que os sensores de micro-ondas passivo, que operam na faixa do micro-ondas, essa faixa, como a onda é mais longa, ela consegue penetrar as nuvens e a gente obtém informações sobre a superfície do mar mesmo na presença de nuvens. Mas, em contrapartida, como a gente está ali no final, né, da emissão termal da superfície do mar, o nível de energia é muito baixo. Então, para que a gente possa aumentar o sinal captado pelo satélite, né, pelo sensor a bordo do satélite, a gente precisa ter uma resolução espacial mais degradada. Então, esses sensores têm uma resolução espacial em torno de 25 quilômetros, né? E o que se faz, né, nos produtos L4 aí, que são muito famosos, usados para inicialização de modelos de previsão numérica, né, eles fazem integração de satélites que operam na faixa do infravermelho termal e têm uma resolução espacial e temporal mais alta, com sensores que operam na faixa de micro-ondas, que não tem interferência da cobertura de nuvens, né? Gerando aí esses produtos L4, como o MUR, que eu já mostrei para vocês, né? O Optimal Interpolation da NOAA, né? O OSTIA dos europeus, né? Da EUMETSAT, OSPO da NOAA. Então, todos esses produtos, eles fazem a integração dos diferentes sensores para gerar um produto de resolução diária, uma cobertura, assim, uma alta resolução espacial também, né, de 1 quilômetro a 4 quilômetros, a maioria, e sem interferência de nuvens, né. O princípio físico, né, básico aí para a geração da temperatura é que todo o corpo, enfim, acima de 0 Kelvin, ele emite radiação, né, então a gente emite radiação, a superfície da Terra emite radiação, e essa radiação, o espectro de emissão da radiação, ele está relacionado à temperatura, né? Então, quanto mais alta a temperatura, aqui, por exemplo, menor o comprimento de onda de máxima emissão, aqui, por exemplo, no caso do Sol, né, que tem uma temperatura em torno de 6.000 Kelvin. Já a Terra, né, que tem uma temperatura próxima de 300 Kelvin, a gente tem um máximo de emissão próximo de 10 micrômetros, né? E são ali os canais que são utilizados para derivar a temperatura. Então, utilizando a famosa equação de Planck, né, invertendo essa equação, a gente consegue, a partir da radiância medida pelo satélite, determinar a temperatura de brilho. E a partir da temperatura de brilho, a gente consegue determinar a temperatura real, conhecendo a emissividade dos diferentes alvos, né? E no caso do oceano, na faixa do infravermelho termal, que é onde ele tem, né, a máxima emissividade, próxima aí de 10 micrômetros, a emissividade dele é em torno de 1, né, bem próxima de 1. E a gente utiliza os canais também que ficam nas janelas atmosféricas, ou seja, que são as regiões onde tem mínima influência de absorção dos gases atmosféricos, né? Então, geralmente a gente utiliza os canais, ou o canal aqui de 3.9, né, que é utilizado à noite, porque de dia a gente tem influência da refletividade da radiação solar também, né? E os canais aqui entre 10, 11, 12 micrômetros são os mais utilizados para fazer a estimativa da temperatura da superfície do mar. Então, a gente tem a radiância medida pelo sensor, a gente obtém a temperatura de brilho utilizando aquela equação de Planck, e a gente obtém, a partir da temperatura de brilho, a temperatura da superfície do mar, ou
ou utilizando modelos de transferência radiativa, onde a gente faz a correção atmosférica, conhecendo os perfis dos gases atmosféricos, ou utilizando modelos empíricos, que fazem, né, a relação de dados medidos de boias com a temperatura de brilho estimada determinada pelo satélite, né? Esses modelos empíricos funcionam muito bem, são os mais utilizados, né? Os mais famosos aí são esses, né? O split window, multi-channel e o nonlinear SST, né? São os mais empregados para determinar a temperatura das superfícies do mar. E claro que tem técnicas mais avançadas também de computação, com inteligência artificial, né? Mas elas não estão ainda muito empregadas em escalas dos produtos operacionais, né? Porque os modelos empíricos, eles funcionam muito bem. Mas não é simples, né? Parece simples, mas não é. Tem toda uma cadeia de processamento aqui, só para mostrar para vocês, toda uma cadeia de processamento para gerar o produto final, né? Então, tem toda a questão de mascaramento de nuvens e de gelo, que é um desafio para esses produtos também, porque você usa gradientes de temperatura para fazer, né, o mascaramento das nuvens, e nem sempre um gradiente forte ele é representativo de uma nuvem ou do gelo, né? Pode ser uma região de ressurgência, por exemplo, né? Mas, enfim, tem toda uma cadeia grande. Isso aqui é um exemplo da cadeia do ABI, do CORE 16, né? Só para exemplificar para vocês que é uma cadeia grande de processamento, né? E eles têm controle de qualidades rigorosos também nessa cadeia de processamento. Então, todos os produtos, eles vêm com o que a gente chama de flags, né? Que são bandeiras de controle de qualidade. Né? Então, aqui é exemplo do O16, cada produto tem diferentes denominações para essas flags, né? Mas aqui o exemplo do O16, o 0 significa boa qualidade, 1, qualidade degradada, o 2, severamente degradada, e o 3, inútil, ou seja, pode ser uma nuvem, por exemplo, né? Então, a gente, quando recebe o produto, a gente também pode utilizar diferentes flags de controle de qualidade, dependendo da nossa aplicação, do nosso objetivo, né? E os desafios aí para esse produto, a gente tem os desafios, né, da variação da camada representativa, né, desses diferentes produtos. A gente tem o desafio do mascaramento das nuvens e do gelo, como eu já falei para vocês. Variações na emissividade, que podem variar também com o aumento do ângulo de visada, isso principalmente para os satélites geoestacionários, né, que tem um aumento de ângulo de visada grande, principalmente nas bordas. A emissividade também pode variar com a rugosidade, ou seja, conforme aumenta o vento, né, uma rugosidade maior da superfície do mar, você tem variações na emissividade, a salinidade também. E tem desafios da correção atmosférica, né, a presença de aerossóis, né, vapor d'água também, que não tem relações lineares, também podem causar incertezas no produto e interferências no sinal, no caso do micro-ondas passivo, né? Então, aqui só para exemplificar para vocês, né, a questão do desafio do mascaramento das nuvens, a gente vê aqui nessa imagem claramente presença de nuvens finas, né, tipo cirros, assim, nuvens semi-transparentes, feições delas, onde, né, o algoritmo não conseguiu fazer um mascaramento adequado delas, né. Por outro lado, né, em regiões de ressurgência de forte gradiente térmico, né, o algoritmo de mascaramento de nuvens, ele vai mascarar regiões de forte gradiente. Então, às vezes, você pode não obter dados sobre os núcleos de ressurgência por conta dessa limitação, né? Bom, gente, agora já está quase aproximando o final da aula e ainda tem que falar de altimetria, vento e cor do oceano, né? Então, vou acelerar um pouquinho mais. Mas vocês vão ter essa apresentação depois, para vocês olharem ela com mais calma, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, né? A altimetria por satélite, a gente tem diferentes produtos, né? Tem a altura da superfície do mar, a gente tem a anomalia
da altura da superfície do mar, a altura significativa de onda e a topografia dinâmica, né, que são as correntes geostróficas. E tem ainda alguns produtos secundários, né, que a gente chama, que também podem ser derivados dos dados de altimetria, como a rugosidade da superfície do mar, o vento e a cobertura e espessura do gelo marinho também podem ser derivadas a partir dos altímetros, tá? As principais missões aqui são a série JASON, muito famosa, muito conhecida, mas tem alguns outros também muito importantes, altímetros de missões da CNES, da ESA, da China também, né? O altímetro, ele tem 3 tipos principais aí, sistemas de aquisição de altimetria, né? Então, a gente tem o radar, que é o principal, né? O mais utilizado, que ele é um sensor, uma antena de antena simples, né? Com visada nadir, que opera geralmente nas bandas KU e C, tá? Mas a gente tem também, a bordo do Sentinel-3, o que a gente... Alguém gostaria de falar? No, disculpa, es que se me activó el micrófono. Disculpa. Ah, tá bom. A bordo do Sentinel-3, a gente tem um altímetro também, esse SARAL, que ele é um altímetro que ele utiliza um modo de aquisição e processamento que aumenta a resolução espacial. Então, a maioria dos altímetros convencionais, digamos assim, eles têm uma resolução em torno de 7 quilômetros. E esse do Sentinel-3, ele consegue utilizar um sistema, um modo de aquisição e processamento que consegue chegar a uma resolução de até 300 metros, que é bem interessante, principalmente para as regiões costeiras, né? E temos também a missão SWOT, que é uma missão nova aí, né? É uma missão científica, não é operacional, né? Mas ela trabalha com um sistema de antenas laterais, que permite o processamento em modo SAR e de interferometria, onde você consegue ter um imageamento da altimetria da superfície do oceano e de águas continentais, e você consegue ter uma resolução de 2 a 70 metros, né? Então, esse aqui é o exemplo do sistema de aquisição do SWOT, né? O SWOT é o Surface Water and Ocean Topography, né? Uma missão bem interessante da NASA e tem sido aí utilizado principalmente para nível de reservatórios de águas interiores, né? Mas também para mapear correntes e sistemas em alta resolução na zona costeira, né? Que é um exemplo, né? Da alta resolução para resolver os sistemas de submesescala utilizando essa missão, né? Os altímetros, então, eles medem a altura do oceano ao longo da sua trajetória, então ele não tem uma varredura larga, assim, né, como a gente está acostumado a ver com os satélites polares para a geração da TSM, por exemplo, né? É uma faixa estreita, né, porque ele vai emitir no pulso e registra o sinal de retorno e estima a altura a partir do tempo de retorno desse pulso, né? E essas faixas de varredura, né, a distância entre elas é inversamente proporcional ao tempo de revisita, né? O sistema, o princípio de medição é simples, né? A altura do mar ela é medida em relação ao elipsoide de referência, estimada pelo tempo de retorno do pulso, conhecendo a posição exata do satélite, né? Então, princípio simples de medição, porém bastante complexo, porque envolve várias correções aqui, né? Para que você tenha uma medida bem acurada, né? Você precisa realizar várias correções, né? E a topografia dinâmica, ela é a medida da altura em relação à geode, né? Ou seja, ao nível médio do mar. A altura significativa de onda, ela é medida através do que a gente chama de waveform, tá? Que é a intensidade, o formato do pulso de retorno registrado pelo sinal. A partir dele que a gente consegue determinar a altura significativa de onda, tá? E também a rugosidade da superfície do mar e a intensidade do vento. Existem diferentes produtos, né? Mas o mais famoso aí, né, que é utilizado aí pela maioria das agências operacionais, ele é derivado aqui do grupo do Aviso,
né, dos franceses, né, da agência francesa, e é esse Multi-Satellite Data Unification and Satellite and Altimeter Combination System, o DUACS, né, onde ele combina todas as missões, né, dos principais altímetros, gera produtos L2 e produtos L4, e com uma intercalibração entre as missões, né, então é um grupo bem dedicado que gera produtos de alta qualidade de altimetria da superfície do mar. E as aplicações são várias, né? Isso aí não preciso nem falar para vocês, vocês sabem melhor do que eu, né? Monitorar o aumento do nível do mar, né? Nas diferentes regiões e globalmente, monitorar fenômenos de expansão, como por exemplo El Niño, Laninha, né? E a vantagem da altimetria para monitorar esses fenômenos em conjunto com a temperatura da superfície do mar, é que a altimetria, ela é representativa de camadas mais profundas, né, do oceano. Então, é bem interessante utilizar o altímetro em conjunto com a temperatura da superfície do mar para monitorar esses fenômenos de interação oceano-atmosfera, né? Aqui um exemplo de um produto da NOAA, né, que utiliza o altímetro para mapear essa interferência, né, essa influência do oceano sobre, aqui no caso do furacão, né, intensificação de furacões, passando por núcleos mais quentes, né, no Golfo do México aqui. E aqui para o mapeamento de correntes geostróficas, né, correntes e vórtices. Aqui para mapeamento da área e espessura do gelo marinho também, bastante utilizados, altímetros. E agora eu vou falar do vento na superfície do mar, né? O vento, ele pode ser determinado por radiômetros de micro-ondas passivo e por escaterômetros. Os escaterômetros são os mais famosos, né? Onde a gente consegue determinar tanto a intensidade quanto a direção do vento, né? Já os radiômetros de micro-ondas passivo, a grande maioria deles, a gente só consegue determinar a intensidade. Isso porque, como eu comentei com vocês, a emissividade, né, do oceano, ele depende da rugosidade da superfície do mar, né? Então, a temperatura de brilho, ela vai variar no micro-ondas, vai variar conforme a rugosidade da superfície do mar também, né? Mas se ele não tiver filtros polarizadores, como o INSAT tinha, por exemplo, né, a gente só consegue derivar a intensidade do vento a partir desses radiômetros, né, de micro-ondas passivo. Enquanto que os escaterômetros permitem derivar a direção também, né? Aqui um exemplo, né, de vários sensores de micro-ondas passivo que permitem derivar tanto o vento quanto a temperatura da superfície do mar, né? E os escaterômetros, né? E os escaterômetros, eles são radares, né? Radares ativos, e tem duas classes de escaterômetros, né, que evoluíram aí ao longo dos anos, né? A gente tem os da classe que operam na faixa KU e que utilizam uma antena rotacional, né, que a gente chama de pencil beam, que são os do QuickScat, HSCat da China, o SCAT da Índia, né? E a gente tem os da classe que operam na banda C e que tem antenas fixas, né, que são os da classe do ASCAT, né, da agência europeia, que estão a bordo do METOP. E o princípio de funcionamento, o princípio físico, relativamente simples, né? O escaterômetro emite um pulso e ele registra o sinal de retorno, e o sinal, a intensidade desse sinal de retorno, ele vai ser proporcional às ondas capilares que são geradas pela fricção do vento da superfície do mar. Então, quanto maior a intensidade do vento, maior o número dessas ondas capilares e maior a intensidade do sinal retroespalhado medido pelo escaterômetro, né? Não vou entrar muito aqui em detalhes, né? Mas o importante é vocês saberem que as ondas que realmente interagem com o pulso emitido pelo escaterômetro são as ondas capilares, que são as ondas de ordem centimétrica, ou seja, da ordem de meio comprimento de onda da onda radar, tá? Então, se for
um radar de banda C, que tem 5 centímetros de comprimento, né? A onda capilar, né, que vai interagir com ela é da ordem de 2,5 centímetros. Os radares que operam na banda KU, de 2 centímetros, a onda é de 1 centímetro. Então, são aquelas ondas capilares mesmo, centimétricas, que interagem com a radiação nessa faixa, né, com os escaterômetros. Só que existe uma ambiguidade, né, em relação à intensidade do sinal de retorno, medido pelo escaterômetro, com a intensidade do vento e a direção do vento. Então, dependendo se ele está visualizando as ondas que estão propagando perpendiculares ou paralelas, né, indo para frente ou para trás, né, isso vai variar a intensidade do sinal medido pelo escaterômetro, dependendo da direção de propagação das ondas, né, e não só da intensidade da superfície do vento superficial na superfície do mar, perdão. Então, para resolver esse sistema de equações, você precisa ter diferentes visadas. E é por isso, então, que você tem essas estratégias, né? Por exemplo, no caso dos escaterômetros de antena fixa, você tem aqui um sistema aqui de 3 antenas com diferentes visadas para você poder resolver essa ambiguidade do sinal. E no caso da antena de varredura cônica, né, do pencil beam, ele vai rotacionando, né, à medida que o satélite vai propagando, a antena ela vai rotacionando e vai visualizando diferentes áreas a mesma área, perdão, com diferentes ângulos de visada. Isso vai permitir com que a gente resolva aqui o sistema de equações para remover a ambiguidade, tá? E aqui é um exemplo do modelo geofísico, né, um esquemazinho dele, como é que ele faz para, a partir dos valores de retroespalhamento medido pelo sensor, consegue derivar a intensidade e direção, né, para os diferentes ângulos de visada, né, removendo a ambiguidade, utiliza também como entrada e como controle de qualidade saídas de modelo de previsão numérica do tempo, né, para gerar o produto final do vento na superfície do mar. E tem várias fontes de incerteza, né? E principalmente para os sensores que operam na faixa da banda KU, eles têm, que é uma banda, que é um comprimento de onda menor, que é a banda C. Então, eles têm uma interferência da gota de chuva, né? Gotas grandes de chuva, né? Então, não é qualquer, né, sistema que vai oferecer interferência no sinal, mas para sistemas, né, que tem gotas de chuvas grandes, ele pode ocasionar uma atenuação no sinal e gerar uma maior incerteza na geração, principalmente para esses sensores de banda KU. Os sensores de banda C já não sofrem esse tipo de interferência, tá? E aqui um exemplo das aplicações, né? Aqui mostrando um exemplo, esse slide antigo, mas atual, porque continua, né? Os modelos numéricos evoluíram, né? De 2006 para cá, mas ainda não conseguem representar intensidades de vento, por exemplo, com a força de furacão, né? O que os escaterômetros conseguem, né? Aqui é um exemplo do aumento do número de observações de ventos com força de furacão a partir de escaterômetros, né, comparado aos modelos, né, e até observado por boias, né, e outros sistemas. Aqui outro exemplo também, mostrando, né, os diferentes escaterômetros também, eles conseguem registrar de forma diferenciada os sistemas, né, os que operam na banda KU e na banda C também, né, mas ambos conseguem chegar a estimar ventos com velocidade alta, né? E aqui uma aplicação muito importante que cai muito bem aqui para esse curso, né? É a questão do posicionamento, o uso, né, dos campos de vento na superfície do mar para o posicionamento dos sistemas que a gente observa
nas saídas dos modelos numéricos e para auxiliar a gerar as cartas sinóticas, né? E fazer o posicionamento correto, né? A gente consegue ver muito bem definido aqui, por exemplo, aqui, o posicionamento da zona de convergência interotropical, né? Por exemplo, aqui tem também um sistema de baixa pressão. Aqui a gente consegue ver também outro sistema de baixa pressão, e aqui um posicionamento da frente estacionária. Aqui um outro exemplo, né, das ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, né, onde a gente vê a convergência dos ventos na superfície. Então, é um produto muito interessante para ser utilizado na previsão do tempo também, em conjunto com as saídas dos modelos numéricos para o posicionamento correto dos sistemas, né? E os escaterômetros também são bastante utilizados para o mapeamento do gelo marinho. E aqui, por fim, para finalizar, falar um pouquinho para vocês sobre os produtos de cor do oceano, né? O carro-chefe dos produtos de cor do oceano é a concentração de clorofila A, mas ele não é o único, né? Existe uma gama grande de produtos, como o coeficiente de atenuação vertical da luz, que é um indicativo da transparência da água, os coeficientes de absorção da luz pelo fitoplâncton, matéria orgânica dissolvida e particulada, coeficiente de reto espalhamento das partículas, o carbono orgânico particulado e o carbono inorgânico particulado, a turbidez da água, material em suspensão, grupos de fitoplâncton, floração de algas marinhas, algas flutuantes como o sargaço, né? Então tem uma série grande aí de produtos, mas o principal é a concentração de gerada assim, de forma, digamos assim, operacional pelos grandes centros e facilmente disponibilizado, né? Já os outros, eles podem ou não ser gerados, né? Ou podem ser gerados numa escala mais regional ou para um evento mais específico, né? E aqui as diferentes missões que a gente tem, né? O principal delas é o MODES Aqua, né? Que gerou bastante dados e ainda está gerando, né? Desde 2002. Tem o sensor VIRS a bordo do SNPP e JPSS, do Programa Operacional da NOAA, o OLSE do Sentinel-3, o GOES, um geoestacionário coreano, bem interessante. Tem também né, o SGLI da JAXA, né, da agência japonesa, e um muito interessante, né, que foi lançado esse ano, né, o PACE, que é o Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem, que é um sensor muito interessante, hiperespectral, dedicado aí para ser usado para monitoramento dos aerossóis e das partículas no oceano, né, incluindo o fitoplâncton. Então, como ele tem, né, vários canais espectrais, né, a ideia é que você consiga resolver melhor a questão, principalmente aí dos RABs, né, floração de algas tóxicas, porque hoje a gente consegue determinar a floração, mas diferenciar quais espécies que estão associadas a essa floração, isso aí é um grande desafio, né? Aqui um pouquinho, né, dos princípios físicos. Então, os radiômetros, né, que são utilizados para a cor do oceano, eles determinam a radiação solar que é refletida da superfície do oceano, né? Então, a partir da curva de reflectância, né, ou seja, a reflectância nos diferentes comprimentos de onda, a gente consegue estimar quais e quantos constituintes tem presentes no corpo d'água. Aqui é o exemplo de uma curva de reflectância para uma água com bastante sedimentos e suspensão, onde você tem uma alta reflectância, principalmente aqui, os comprimentos de ondas maiores, né, no infravermelho próximo. Aqui um exemplo de uma curva com mais concentração de clorofila, né, com fitoplâncton, floração de algas, onde você tem uma menor reflectância, porque ele está absorvendo mais radiação, né? E aqui um exemplo de uma reflectância de água mais clara, né? Onde você não tem nada absorvendo aqui nos comprimentos de onda do azul, e por isso que a gente enxerga a água azul, né? E aqui exemplos de aplicações, né?
Então, floração de algas, monitoramento de floração de algas, mas como eu falei para vocês, a gente consegue mapear a floração, mas a gente não consegue, por satélite, identificar qual espécie que está associada ainda, né? Com esses sensores multiespectrais. Espera-se que com o PACE e outras missões hiperespectrais a gente consiga. Índice de algas flutuantes, né? Um produto aí também que tem sido bastante utilizado aí para mapear algas flutuantes, dentre elas o sargasso, que é um grande problema aí para os países, né? Do Caribe, né? Monitoramento de derrame de óleo também, né? Os programas que fazem o monitoramento de derrame de óleo também precisam utilizar o produto de concentração de clorofila para eliminar o que a gente chama de falsos positivos, que são aquelas manchas, né, escuras na imagem solar, que não são decorrentes de derrame de óleo, mas de floração de algas, né? E os desafios são vários, né? Mas aqui eu destaco a correção atmosférica, né? Um grande desafio, porque o oceano, né, ao contrário dos topos de nuvens e do continente, ele tem uma baixa reflectância, né? Então, o sinal que é medido pelo sensor a bordo do satélite, ele é em torno de 10% do sinal, né? Os restantes 90% são espalhamento atmosférico, né? Então, é um grande desafio fazer corretamente a correção atmosférica para que a gente consiga trabalhar só com o que foi refletido da superfície do oceano, né? Corrigir bem aerossóis também, águas costeiras é um desafio, mapear nuvens semitransparentes também é um desafio, efeitos de reflexão da superfície da água também, reflexão especular do sol, efeitos de adjacência de pixels próximos, né? Ou seja, o brilho, né, que viaja, né, de nuvens e do continente próximo, né? E variações na camada representativa, que vai depender da transparência da água, né? Quanto menor a transparência da água, mais fina a camada representativa da água, né? E o desafio da mistura espectral também, você a partir do espectro, né, de reflectância, conseguir distinguir quais constituintes estão em quantos, né, quanto de fitoplâncton, né, quanto de matéria orgânica, quanto de sedimentos, é um desafio ainda porque existem respostas ambíguas nesse sinal, né? Então, existem uma incerteza grande, aqui um exemplo, né, para vocês, mostrando aqui uma imagem de concentração de clorofila, aqui na foz do Rio da Prata, onde ele mostra alta concentração de clorofila, aqui logo adjacente à foz, quando a gente sabe que aqui, na verdade, é alta concentração de sedimentos e não de concentração de clorofila, né? Então, cuidado quando forem utilizar os produtos de concentração de clorofila próximo a foz de rios, né? Isso aqui está errado. Isso aqui é uma alta estimativa, superestimativa da concentração de clorofila, quando na verdade são sedimentos aqui, que estão em alta concentração, né? E o desafio da cobertura de nuvens, né? A gente tem também, né? Assim como para a temperatura da superfície do mar, para os sensores que operam na faixa do infravermelho termal, também os radiômetros ópticos que operam na faixa do visível, a gente também não consegue extrair informação na presença de nuvens. Então, a solução é integrar diferentes sensores e fazer composições temporais também, né, de médias semanais. Dependendo da aplicação, ela pode ser suficiente para aumentar a cobertura espacial da observação da superfície, né? Tem ainda vários outros produtos que a gente não citou aqui, né, mas que são importantes, né, como os produtos do gelo marinho, citei alguns, né, um pouquinho, né, mas o gelo marinho ele pode ser derivado de diferentes tipos de sensores, desde os micro-ondas passivos, altímetros, escaterômetros, lidars, também o VIRS, né, o Day and Night Band do VIRS também pode ser usado. Salinidade também, né? A gente tem produtos de salinidade da superfície do mar, aí principalmente as duas principais missões são o SMOS e o SMAP, da NASA e da ESA. Tem o SAR imagiador, né? Que as principais missões aí que fazem a distribuição gratuita de imagens do Sentinel-1, né?
e para fazer a detecção de manchas de óleos, detecção de navios e uma resolução maior, né, na região costeira para estimativa de vento, ondas e correntes. E tem os LiDARs também, né, os sensores de LiDAR que eu citei rapidamente para vocês, mas que também podem derivar vários tipos de diferentes produtos, né? E aqui, só para encerrar, gostaria de citar para vocês que a gente tem, né, o Diego vai falar também, a gente tem a nossa plataforma também aqui, do Moodle CPTech, onde a gente tem lá um curso de oceanografia por satélites, entrando um pouquinho mais detalhes sobre o que eu já mostrei para vocês aqui hoje, né, e com exemplos práticos, né, dos produtos, onde baixar, como processar para visualizar. E tem outras plataformas de treinamento, né, do Helmet Train, do Comet, do NASA R7, bem interessantes também, com bastante material. E aqui as diferentes plataformas, né, os principais provedores aí desses produtos que eu citei para vocês, né, a gente aqui, como eu falei para vocês, a gente redistribui bastante produtos, né, e a gente também atua no desenvolvimento de alguns produtos, na melhoria, né, no mapeamento da incerteza deles, né, na escala regional. E não dá para deixar de citar, né, a plataforma da NOAA, do NESTS, do PODAC, do Copérnicus, né, como eu falei para vocês, são os principais, né, o KNMI, o que distribui os dados de escaterômetros também, que a gente redistribui aqui, o Aviso, que trabalha bastante com altimetria, enfim, tem bastante provedores aí de todos esses produtos, né? E é isso, pessoal, obrigada, desculpa passar um pouquinho do tempo, meu nome é Natália, de novo, né, aqui está o meu e-mail também, se alguém quiser fazer algum contato depois, a gente está disponível aí. E abro agora para perguntas, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, podem falar. Obrigada, Natália, parabéns pela apresentação, muito boa, excelentes informações, e bem úteis, e realmente bem didática também a tua apresentação, nossa, foi muito bom, aprendi bastante. Obrigada. Então, vou abrir para as perguntas, no chat tem o Martim Pirotti, da Argentina, perguntando quais são os produtos de SCT que estão livres e quais para a região antártica. Funcionam também quando o mar se congela? Eles funcionam, esses dados são úteis quando o mar está congelado? Então, quais são os produtos de temperatura que estão livres? Todos esses que eu mostrei para vocês, eles são distribuição livre, gratuita, por todos aqueles centros que eu mostrei para vocês. E que é para a região antártica, especificamente, algum desses produtos você já chegou a ver? Então, para a região antártica, especificamente, então, o que eu indico mais são os produtos L4, porque ali ele consegue fazer um filtro bom do gelo marinho, ele utiliza um produto diferenciado, né, mapeado só do gelo marinho, como entrada nesse produto para você fazer o mascaramento, porque a gente realmente não consegue determinar a temperatura da superfície do mar quando está congelado. Na presença de gelo marinho, você não determina, então você tem que utilizar uma máscara de gelo marinho para fazer esse mapeamento, tá? Então, os produtos L4 são os que têm uma incerteza menor associado, né? E tem esse produto... Eles já devem fazer essa correção, né? Sim. Do gelo marinho. Eles fazem o mascaramento, né? Eles tiram essas regiões na presença de gelo marinho, você não tem a determinação da temperatura. Alguém mais teria uma pergunta? Martim, você queria... E só para complementar, desculpa, Rocio, é que também, esses dias eu interagi um pouquinho com o pessoal da Marinha aqui,
E além, né, todos os produtos na Antártica você tem que ter né, um trabalho especial com eles, né? E os escaterômetros, né? Você tem que às vezes, quando você vai pegar o produto e já plotar eles, nem sempre os flags eles são aplicados automaticamente. Então, você às vezes precisa selecionar o flag de gelo marinho para você não ter dados, não deixar que plote dados, por exemplo, da temperatura ou do vento na superfície do mar na presença do gelo marinho, porque daí você pode até ver o dado, mas é um dado que não diz nada, né? Ou vai estar muito errado. Então, você precisa ir no produto, saber quais são as máscaras de gelo marinho específico para aquela área, tá? Para poder aplicar. Fazer uma pré-filtragem, né? Pela máscara, né? Uhum. Tem alguém que levantou a mão? O Néstor. Néstor? Bom dia. Bom dia. Néstor. Obrigado, Natália, pela apresentação. Eu tenho uma dúvida, é uma consulta, né? A gente ficou sabendo aqui no Uruguai, quando a gente foi para o CEPAM, aí na USP, que vocês estão trabalhando no satélite. Ele terá um sensor que vai melhorar o monitoramento e o diagnóstico da meteorologia marinha? É minha dúvida. Uhum. Então, a gente tem o Amazônia 1B, que a gente está trabalhando no desenvolvimento dele agora, né? Ele está sendo integrado aqui no INPE. A previsão de lançamento final de 2026, talvez início de 2027, né? E ele terá a bordo a câmera MUX, que é uma câmera que já está a bordo do programa do CIBERS, né? É uma câmera de alta resolução espacial, mais dedicada aí para o monitoramento dos sistemas continentais. E vai ter a bordo também o GNSS-R, que é um sensor que ele mede a radiação que é refletida, a radiação que é emitida pelos sistemas de GPS e que é refletida da superfície da Terra. Então, ele vai ter uma antena receptora desse sinal de GPS refletido da superfície da Terra. E é muito similar ao programa da NASA, né, o Cyclone GNSS-R, que ele permite a estimativa de vento, principalmente, né? Tem várias outras produtos que a gente consegue derivar, né? Mas o principal é o vento na superfície do mar. Então, a gente vai trabalhar com esse produto também, ele vai complementar aí os produtos vento por escaterômetro, né? Então, a gente vai estar, a partir de 2027, provendo esses dados também. Uhum. Para aumentar a cobertura aí de dados de vento na superfície do mar para a gente. E, Natália, eu tenho uma pergunta. Se esses dados eles já estão disponíveis? Porque eu sei que é recente, né, esses dados altimétricos, que até tem também intensidade do vento com boa resolução espacial e temporal. A gente pode ter acesso, sim? É fácil? Sim, no PODAC eles já estão distribuindo esses dados, e só que assim, né, são recentes, é uma missão científica, então a gente tem que ainda fazer um esforço aí de validação desses dados, né, e para a gente poder utilizar eles com mais critério, assim, mas eles já estão disponíveis. Tá legal, ótimo. E essa correção de ambiguidade, é o usuário que tem que fazer a correção ou já vem já corrigido esses dados de vento, da direção dos ventos? Já vem corrigido. Uhum. Aliás, o Tá. vento Então na a gente já superfície do baixa mar, direto. vento na superfície do mar é um dos produtos que tem menor erro associado. Eles são produtos muito bons, de modo geral, assim. Uhum.
Nesse caso da ambiguidade é mais para a direção, né? A direção do Sim. vento, né? Uhum. Legal. E esses dados, aqueles dados do SAR imagiador, também eles fornecem uns bons dados de ventos, né? Assim, com uma boa resolução. Mas eu acho que eles têm um custo, né? Esses dados. Então, é que, na verdade, eu acho que não existe um produto operacional distribuído de vento a partir do SAR, porque é mais difícil, sabe? Você precisa ter um bom modelo numérico com alta resolução para conseguir resolver ali o vento a partir do SAR, né? Porque o SAR, você sabe, né? Bem complexo, tem várias outras coisas interferindo ali na rugosidade da superfície do mar. Você tem mesmo células de chuva, diferentes massas d'água. Então, são várias coisas que interferem na rugosidade da superfície do mar em alta escala, né? Então, por isso, resolver o vento na superfície do mar a partir de uma imagem SAR é um produto de alto nível, que geralmente são desenvolvidos ali regionalmente pelos centros que trabalham naquela região, né? Não é distribuído de forma global, operacional, assim, né? E se tiver, eu desconheço, né? Mas se tiver, cuidado, pode ter grandes incertezas associadas, né? Entendi. Vocês têm dados históricos também desses produtos oceânicos, Natália, que a gente pode baixar, né? Já tratados Sim, para a região aqui do Atlântico, né? sim. E teria para outras De regiões também? temperatura, de vento, e aqui no INPES a gente foca só aqui no Atlântico No Sul, Atlântico né? Sul. De temperatura, vento e clorofila. Uhum. Tá, legal. Alguém mais teria pergunta para a Natália? Tenho aqui qual recomendaria para ver o gelo marinho? Qual produto de gelo marinho? Então, acho que, assim, para esses produtos, quem mais está trabalhando nisso de forma assim a distribuir produtos para uso operacional, hoje o PODAC da NASA, JPL, a NOAA Nestes e o Copérnicos. Então, na plataforma do Copérnicos e no NOAA Nestes, você com certeza vai encontrar, dá um Google lá, gelo marinho e CIAs, ele vai te mostrar quais os produtos que eles têm disponível, né? Um dos grupos mais fortes é o pessoal do Ostia, né? Onde eles geram esses produtos de gelo marinho. Mas, como eu falei para vocês, depende de qual aplicação, para que vocês querem, né, para usar ele, para assimilar no modelo oceânico, daí tem que ver qual que é o produto mais adequado, se é um produto para a expansão da área, enfim, daí tem que ver qual que é a aplicação mesmo para conseguir discernir qual o produto mais adequado, tá? Mas se for, por exemplo, para inicialização de modelos, seria o produto do Austin, eu recomendaria. Tem na base Copérnicos. Qual que é essa resolução do Ostia, do SCT? Eu não lembro muito bem. Mas Acho que é é 4 uma boa quilômetros. resolução, né? Para a gente até para comparar. Legal. Uhum. Bom, até para a gente comparar com a saída dos modelos. Sim. O Martim pergunta, pode ver a profundidade do gelo? Para ver a profundidade, a espessura, né? Então,
trabalho muito com esses dados, né? Mas espessura do gelo marinho, daí são dados derivados a partir dos altímetros. E aí acho que na base do Copérnicos eu indicaria para você do Copérnicos e do Podac também. Eles com certeza vão ter produtos lá de espessura de gelo marinho. Podemos depois a gente consultar para os especialistas da parte de trabalhando na Crossfeira, né? Sim. Aí a gente pode ir depois para a próxima aula ou a gente envia para vocês. Podemos perguntar. Aí teria mais outra pergunta para a Natália? O Martim agradece. Eu não estou vendo a mão levantada também, não. Acho que está. Perfeito, Natália. Nossa, ótimo. Eu gostei bastante dessa informação. É porque eu trabalho na parte de oceano, você sabe. Aí realmente é bem interessante tudo o que você trouxe para nós. Já a aula fica gravada, vai ficar para mim também como consulta. Muito bom. Principalmente a gente onde também encontrar os produtos, né? Uma infinidade, uma constelação de satélites. Hoje em dia a gente se perde contato dados de satélites, mas é bom todo o resumo que você fez para nós. Muito bom. Gostei. Aí, bom, acho que como não tem mais outra pergunta, a gente pode dar encerrada a aula. Se você quiser falar algo mais, Natália? Já, Rosê, eu agradeço aí o convite de dar essa aula, agradeço a todos que participaram e fico à disposição aí, que eu puder ajudar, a gente tá aqui. Tá joia? A gente também agradece muito também, Natália, pela sua aula. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada a todos também pela presença. E a gente continua no período da tarde com a aula da Ariane. Muito obrigada a todos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, Rocio. Tchau, tchau, tudo. Obrigada, Natália. Tchau. Aproveito no curso aí para vocês. Obrigada.